Bom, vamos responder agora a nossa segunda questão, né, perguntava o seguinte: qual que é a relação entre valor investido em ativos com risco e a riqueza da investidora? Como essa questão está muito genérica, vamos tentar é, abordar de alguma maneira, né? Vamos tentar responder se a gente pode esperar algum tipo de resposta, né, do valor investido em ativos com risco, tá, a uma variação na riqueza da investidora. E essa resposta pode ser medida, por exemplo, através de algum tipo de elasticidade, né? E a gente pode se perguntar se há essa resposta, a gente pode achar algum padrão, ou se esse padrão é totalmente imprevisível, ou se a gente pode relacionar esse padrão com alguma característica da função de utilidade da investidora, né? Alguma característica das preferências da investidora. Bom, para responder isso, tá, eu vou dar dois exemplos e depois tentar fazer uma generalização que a gente pode intuir a partir desses exemplos, embora eu não vá demonstrar rigorosamente essa generalização. Tá? Então, vamos supor, né, duas situações. Tá? Na primeira delas, eu vou imaginar que as preferências da nossa investidora elas apresentem aversão absoluta ao risco constante. Né? Então, eu vou imaginar que eu tenha preferências do tipo CARA, né? C-A-R-A, né? Constant Absolute Risk Aversion. Como são caracterizadas essas preferências? Bom, a gente viu, né, que essas preferências elas podem ser representadas por uma função de utilidade de Bernoulli com a seguinte cara: a função de utilidade é menos E elevado a menos gama Y, né? Na qual gama é maior do que zero e gama, de fato, vai acontecer que para essa função de utilidade o coeficiente de aversão absoluta ao risco vai ser exatamente igual a gama. Né? Então, nós estamos assumindo gama maior do que zero, porque nós estamos querendo representar a nossa investidora como sendo avessa ao risco. Né? E, portanto, eu quero que esse coeficiente de aversão absoluta ao risco seja maior do que zero. Ok. Bom, o que a gente viu, né, nos quadros anteriores? Se essa nossa investidora ela investir parte de sua riqueza no ativo livre de risco e a outra parte em um ativo de risco, com risco, ou em uma carteira de ativos com risco, com rentabilidade R-TIL, o valor da riqueza dessa investidora após o período de investimento vai ser dado por uma variável aleatória, a gente pode representar por YTIL, que vai ser o valor inicialmente investido da riqueza dessa investidora, Y0, que multiplica 1 mais RF, mais o valor investido nos ativos com risco, X, que multiplica RTIL, a rentabilidade aleatória, né, dos ativos com risco, menos RF. Então, qual que vai ser a utilidade esperada dessa investidora, né, se ela resolver investir um valor X no ativo com risco? A gente ainda não sabe qual é esse valor X, mas a gente está tentando saber se esse valor X de alguma maneira é afetado por Y0. Essa é a nossa questão. Né? Então, a utilidade esperada dessa investidora, bom, vai ser a esperança da utilidade dela, que vai ser a esperança, né, de menos E elevado a menos gama YTIL, mas YTIL é essa expressão aqui, né? Portanto, menos gama que multiplica Y0 1 mais RF mais X que multiplica RTIL menos RF. Ok, agora observem o seguinte, né? Eu posso tirar algumas coisas para fora desse operador esperança. Né? Esse termo aqui em cima, eu vou escrever até aqui do lado, tá? Ele pode ser escrito da seguinte maneira. Primeiro, esse menos dentro do operador esperança eu posso tirar para fora. Né? Lembrem que a esperança, vou fazer um esboçozinho aqui, né? A esperança de uma constante A vezes uma variável aleatória X, né? É sempre igual, né, a vezes a esperança dessa variável
aleatória x-til, né? Então esse menos aqui é menos 1, que ele corresponde ao menos 1, multiplicando todo o restante dessa expressão, eu posso tirar para fora. Então fica menos. E mais, né? Quer dizer, esse e elevado a menos gama y01 mais rf mais x rtil menos rf, ele pode ser escrito como sendo e elevado a menos gama y01 mais rf vezes e elevado a menos gama x rtil menos rf. O nosso primeiro termo aqui, né, dessa multiplicação aqui, ele é constante, né? Ou seja, ele não é um termo aleatório, tá? Quem é o termo aleatório aqui é retil, tá? Então eu tenho um termo constante multiplicando uma variável aleatória. A esperança de um termo constante vezes uma variável aleatória é esse termo constante vezes a esperança. Portanto, eu posso tirar também esse e elevado a menos gama y0 mais rf para fora do meu operador esperança. De tal maneira que o valor esperado da minha utilidade passa a ser agora menos e elevado a menos gama y0 1 mais rf vezes a esperança de e elevado a menos gama x rtil menos rf. Bem, maximizar, né? Então, o meu valor esperado corresponde a maximizar essa expressão aqui. Essa expressão aqui é uma constante, menos e elevado a menos gama y0 mais rf. Né? Isso aqui não é uma variável aleatória, isso aqui é um escalar, né? E aqui sim eu tenho a esperança de uma variável aleatória, né? Como esse escalar é negativo, maximizar e de u, a esperança de u de y til, equivale a minimizar a esperança de e elevado a menos gama x rtil menos rf. Então a condição de utilidade esperada máxima, a condição de primeira ordem de maximização da utilidade esperada, condição de primeira ordem de maximizar de maximização de e de u de y estrela, né, equivale a pedir que a derivada desse pedaço aqui de e de u estrela seja igual a zero, né, ou seja, ele é a derivada em relação a x, né, que é a variável que a gente tem controle aqui, quanto que a nossa investidora vai investir no ativo com risco, de e da esperança, né, de ezinho elevado a menos gama x rtil menos rf tem que ser igual a zero, né? Vocês podem ver que essa expressão aqui ela não tem y, né, envolvida, né? Isso quer dizer que a solução dessa expressão aqui é independente de y, né? Então, o que significa que o x ótimo não depende de y0. Ou se vocês quiserem, né, elasticidade de x, do x ótimo, né, em relação a y0 é igual a zero. Então, elasticidade em relação
y0 é 0. A conclusão é que se a nossa investidora tiver aversão relativa ao risco constante, quanto ela vai investir no ativo com risco independe da riqueza dessa investidora. Ela é mais rica, mais pobre, não importa o quanto ela quer investir com ativo com risco, é uma constante em relação à riqueza dela. Depende da sua aversão ao risco, depende da distribuição de rentabilidade no ativo com risco, mas não depende de sua riqueza. Bem, vamos fazer o mesmo exercício agora, mas mudando a nossa hipótese sobre as preferências da nossa consumidora. Vamos assumir que ela tem a aversão relativa ao risco constante. Então vamos assumir um caso B, no qual as preferências da nossa consumidora são do tipo CRRA. Preferências CRRA, né? Ou seja, vamos assumir que a função de utilidade de Bernoulli dessa consumidora tem o formato y elevado a 1 menos gama dividido por 1 menos gama, em que gama é um valor constante positivo, e a gente já viu, né, que nesse caso aqui o coeficiente de aversão relativo ao risco da investidora vai ser constante e igual a gama. A gente viu também no começo da aula, né, que a riqueza dessa investidora ao final do ciclo de investimento vai ser igual ao quê? Vai ser igual à riqueza dela ao início do ciclo de investimento, a riqueza que ela vai investir, né, que multiplica 1 mais a taxa de rentabilidade do ativo livre de risco, mais a diferença entre a taxa de rentabilidade entre o ativo com risco e a taxa de rentabilidade do ativo livre de risco, que multiplica, né, o percentual, né, a fração da riqueza inicial que ela investiu no ativo com risco. Tá? Notem, né, R minúsculo com tio em cima indica que aqui eu tenho uma variável aleatória, né? Porque o ativo com risco a gente não sabe exatamente quanto vai render, daí, né, a ideia de que ele é um ativo, que ele seja um ativo com risco. Pois bem, então vamos calcular agora a utilidade esperada, né, usando essa função de utilidade de Bernoulli e esse valor aqui para a riqueza da investidora ao final do ciclo de investimento. Então a esperança da utilidade da nossa investidora ao final do ciclo de investimento vai ser igual a, vou usar a nossa função de Bernoulli que a gente já acabou de definir, né? Então, acabou de me lembrar, vai ser igual a, no numerador, y0, que multiplica 1 mais RF, mais R til menos RF, vezes A. Né? Então, isso daqui, o que é? É a riqueza da investidora ao final do período de investimento. Isso daqui eu vou elevar a 1 menos gama e dividir, né, conforme a fórmula prevê, a expressão, né, da nossa função de utilidade CRRA prevê, eu vou dividir aqui por 1 menos gama. Faltou colocar o operador esperança aqui na frente, vamos colocar. Agora sim, né? Eu quero calcular a esperança desse valor aqui, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma pequena simplificação, que é a seguinte. Aqui eu tenho y0 elevado a 1 menos gama, que multiplica esse termo entre colchetes. Vou fechar o colchetes aqui, né? Que multiplica esse termo entre colchetes. Dividido por 1 menos gama. Tanto y0 elevado a 1 menos gama quanto 1 menos gama são constantes, né? Então não são variáveis aleatórias, estão multiplicando uma variável aleatória, que é o termo entre colchetes elevado a 1 menos gama. Eu posso tirar y0 sobre 1 menos gama do operador esperança, para fora do operador esperança, y0. Então fica y0 dividido por 1 menos gama, que multiplica a esperança
O que sobrou entre colchetes, 1 mais RF mais RTIL menos RF elevado a 1 menos gama. Esse Y0 aqui também é elevado a 1 menos gama, né? Eu não tinha colocado, estou corrigindo agora. Pois bem, bom, qual que é a condição, né, para que essa utilidade esperada aqui seja máxima, né? É que a derivada desse termo aqui em relação a A, esqueci de colocar o A também, deixa eu corrigir aqui então, essa expressão tem dois erros, o Y0 estava elevado a 1 menos gama, e RT menos RF tem que estar multiplicado por A, né? Para depois eu elevar tudo isso a 1 menos gama. Agora sim, né? Qual que é a condição então de utilidade esperada máxima? Bom, que a derivada dessa expressão aqui em relação a A seja igual a zero. Okay? A derivada dessa expressão em relação a A vai ser y0 elevado a 1 menos gama sobre 1 menos gama, que é uma constante que multiplica a esperança da derivada dessa expressão aqui em relação a A. Né? Então, de fato, esse y0 elevado a 1 menos gama dividido por 1 menos gama, como esse termo aqui ele diferente de zero, né? De fato, nós estamos assumindo aqui o gama diferente de zero. Se o gama diferente de 1, perdão, né? Como se o gama fosse igual a 1, essa função de utilidade seria o logaritmo, né, de y, tá? Mas nós assumimos, então, implicitamente um gama diferente de 1. Então, y0 elevado a 1 menos gama é diferente de zero, mesmo se o gama fosse 1 seria diferente de zero, né? E ele está dividido por um número, agora sim como gama é diferente de 1, um número diferente, está dividido por um número diferente de zero, portanto isso aqui é um número real, né? Um número definido, porém diferente de zero. Né? Para que a derivada dessa função em relação a seja igual a zero, eu preciso que a derivada desse operador esperança, né, da esperança desse termo entre colchetes elevado a 1 menos gama, seja igual a zero. Então a condição de utilidade esperada de primeira ordem, a condição de primeira ordem, né, para a utilidade esperada da máxima é a seguinte. De primeira ordem. De utilidade esperada máxima é que a derivada em relação a da esperança de 1 mais RF mais RTIL menos RF que multiplica A, tudo isso elevado a 1 menos gama, tem que ser igual a zero. 1 menos gama não alfa, né? Tem que ser igual a zero, né? Bom, a gente não precisa resolver essa condição para ver que o valor de A que emerge dessa equação aqui, ele não depende de y0, né? Simplesmente porque y0 não aparece nessa equação aqui, né? Então, assim, portanto, o valor ótimo de A ou seja, o valor de A que maximiza, né, a utilidade esperada da nossa investidora, ele independe de y0. Vamos chamar esse valor ótimo de A estrela, né? Ele vai ser constante em relação à renda. Eu vario em relação à riqueza inicial da nossa investidora. Eu aumento, reduzo a riqueza inicial dessa investidora, ela vai manter, né, vai continuar investindo a mesma fração, né, de sua riqueza no ativo com risco.
Isso quer dizer que o investimento no ativo com risco, né? A gente chamou o investimento ótimo no ativo com risco, a gente havia chamado de X estrela. Lembrem que A, qual que era a definição de A, né? A era igual a X sobre Y0, né? Então, o nosso A estrela vai ser igual ao nosso X ótimo sobre Y0, né? Ou seja, o X estrela vai ser igual a estrela vezes Y0, o que significa, né, que se eu tiver uma variação de 1% na renda, o valor investido no ativo com risco vai variar 1%. Né? Se eu tiver uma variação de 10% na riqueza, o valor investido no ativo com risco também vai variar de 10% e assim por diante. Se a gente definir, tá, a variável, chamar de eta, usar a letrinha eta, para designar a derivada, né, de x estrela em relação a y0, a elasticidade de x estrela em relação a y0, portanto a derivada de x estrela em relação a y0 vezes y0 sobre x estrela, tá? Se a gente definir dessa maneira, o que vai acontecer? No nosso mundo em que as preferências são CR e RA, tá? Nesse caso aqui, essa elasticidade vai ser constante e igual a 1. Ok? Então, a gente viu acabamos de ver dois casos. Né? No primeiro caso, a nossa investidora teria preferências com aversão absoluta ao risco constante. E nesse caso aqui, quanto ela vai investir de sua riqueza no ativo com risco vai ser um valor constante. A elasticidade do valor investido no ativo com risco em relação à riqueza seria igual a zero, o caso anterior. Né? Agora a gente viu um outro caso em que a aversão relativa ao risco é constante. Nesse caso, a elasticidade, né, do valor investido no ativo com risco em relação à riqueza vai ser igual a 1. Bom, se vocês lembrarem, né, que a aversão relativa ao risco, vou fazer um quadrinho aqui bem pequenininho, se vocês lembrarem, né, que o coeficiente, só porque isso daqui é um parênteses, né, eu não quero confundir com o restante do nosso material, tá? Se vocês se lembrarem, então, que o coeficiente de aversão relativa ao risco, né, é igual à riqueza vezes o coeficiente de aversão absoluta ao risco. Para que a aversão relativa ao risco seja constante, a aversão absoluta ao risco tem que ser decrescente. Né? A minha riqueza está aumentando, a aversão relativa ao risco não se altera, mas a aversão absoluta ao risco, para que isso aconteça, para que a minha aversão relativa ao risco não se altere, a minha aversão absoluta ao risco tem que ir caindo, né, para compensar o aumento da minha riqueza. Isso quer dizer o seguinte, né, que quando nesse caso, né, específico, né, quando em que a aversão relativa ao risco é constante, aumenta a riqueza, aumenta, né, na mesma proporção, nesse caso, o gasto no ativo com risco. Quando a aversão absoluta ao risco era constante, aumenta a riqueza, o investimento no ativo com risco não aumenta. O que a gente pode talvez inferir, intuir desse resultado é que para que, né, um investidor aumente seu gasto a destinação do seu investimento em ativos com risco quando a sua riqueza aumenta, é necessário que a aversão absoluta ao risco diminua. Isso eu vou postular daqui a pouco, eu vou afirmar isso, que isso é verdadeiro sem provar, já coloco no próximo quadro só sintetizando isso. Né? Mais do que isso é interessante também. Se a minha aversão absoluta ao risco é constante, isso significa que a minha aversão relativa ao risco tem que ser crescente. Né? Então, lembrando, né, a aversão relativa ao risco tem que ser crescente em relação à renda. Né? Se a aversão absoluta ao risco é mantida constante, eu estou aumentando a renda vezes a aversão absoluta ao risco tem que crescer, mas isso é a aversão relativa ao risco. E o que a gente viu? Se a aversão relativa ao risco se a aversão absoluta ao risco é constante, a fração, né, a elasticidade
da, do investimento no ativo com risco em relação à riqueza vai ser igual a zero, né? Se a versão relativa ao risco é constante, a elasticidade do investimento no ativo com risco em relação à riqueza seria igual a 1. Então isso pode sugerir que quando eu reduzo, quando eu reduzo a versão relativa ao risco, colocando de outra maneira, quando aumentos na minha riqueza levam a uma redução na minha versão relativa ao risco, o percentual da minha riqueza que eu vou destinar ao ativo com risco deve diminuir e vice-versa. Isso daqui também a gente vai enunciar como um resultado no próximo quadro, tá? Sem entrar na demonstração matemática, que seria bastante tediosa, né? Vamos evitar isso a essa hora. Tá ok, então vamos passar então para essas conclusões. Bom, vamos resumir alguns dos resultados encontrados nos nossos dois exemplos, tá? Mas para fazer esse resumo, vamos só recordar que o coeficiente de aversão absoluta ao risco, que nós estamos denotando por RA, é igual ao negativo entre a derivada da razão entre a derivada segunda da nossa função de utilidade de Bernoulli e a derivada primeira dessa função de utilidade. E que o coeficiente de aversão relativo ao risco, que nós estamos chamando de RR, era menos a riqueza que multiplica a razão entre a derivada segunda da função de utilidade de Bernoulli e a derivada primeira dessa função de utilidade. E isso, portanto, o nosso coeficiente de aversão relativo ao risco era y vezes o coeficiente de aversão absoluta ao risco. Se o coeficiente de aversão absoluta ao risco for constante em relação à renda, evidentemente o coeficiente de aversão relativa ao risco vai ser crescente em relação à renda. E se o coeficiente de aversão relativa ao risco for constante em relação à renda, o nosso coeficiente de aversão absoluta ao risco tem que ser decrescente em relação à renda. Então vamos recordar os nossos dois exemplos, né? O nosso primeiro exemplo, nós assumimos que a função de utilidade da nossa investidora era do tipo cara, ou seja, eu tinha um coeficiente de aversão absoluta ao risco constante, que significa que se eu fizer a derivada de RA em relação a Y, a riqueza da nossa investidora, vamos usar Y0 aqui para deixar claro que eu estou falando da riqueza ao início do ciclo de investimento, do período de investimento, essa derivada aqui seria igual a zero. Bom, mas o que a gente viu é que se o coeficiente de aversão absoluta ao risco é constante, o coeficiente de aversão relativa ao risco deve ser crescente, né? Então eu vou ter a derivada de RR em relação a y0 vai ser maior do que zero, né? E qual foi o resultado que nós obtivemos? Nós obtivemos que o valor investido no ativo com risco, chamado de x estrela, ele era constante, ou seja, a derivada de x estrela em relação a y0 seria igual a zero. Que implica também que a elasticidade do valor investido no ativo com risco em relação à riqueza também vai ser igual a zero, e zero é um número menor do que 1. Vamos pegar agora o nosso segundo exemplo, né, que a gente supôs uma função de utilidade com aversão relativa ao risco constante, né? E nesse caso aqui, o que vai acontecer? Bom, nesse caso é o caso em que a derivada de RR em relação a y0 tem que ser igual a zero, para que RR seja constante efetivamente, né? Se RR é constante, RA é decrescente, né? Ou seja, a derivada de RA em relação a y0 tem que ser negativa, né? O que a gente viu? Que a derivada de x em relação a y0, nesse caso, ela vai ser maior do que zero. De fato, a gente viu que variações na riqueza da investidora levam a variações na mesma proporção, né, no gasto, no investimento do ativo com risco, o que significava de fato que a elasticidade do investimento no ativo com risco em relação à riqueza da investidora era igual a 1. Tá? Então vou fazer aqui um quadro
no qual eu vou tentar extrapolar essas duas coisas, né? Então vamos primeiro olhar qual que vai ser a relação entre, entre o comportamento do coeficiente de aversão absoluta ao risco e o valor investido, né, e o comportamento do valor investido no ativo com risco. Então, o que a gente viu? No caso da função CAR, quando eu tinha DRA dy0 igual a zero, nós vimos que o resultado, né, que isso implicava d x estrela d y0 era igual a zero. Tá? Bom, no caso da função CRRA, nós tínhamos DRA dy0 menor do que zero. E chegamos ao resultado de que dx estrela dy0 era maior do que zero. Bom, a pergunta que a gente pode se fazer é, sempre que o coeficiente de aversão absoluta ao risco for decrescente em relação à riqueza, um aumento na riqueza vai levar a um aumento no investimento do ativo com risco? A gente não provou isso, mas eu vou afirmar que isso aqui é verdadeiro. A gente provou isso apenas para o caso particular da função CRRA, tá? Mas eu vou afirmar, tá, sem provar, que isso aqui é verdadeiro para outras funções. É possível provar isso. A matemática é meio tediosa, então não vou provar para vocês, tá? E a gente pode também agora completar isso aqui, esse quadro aqui, afirmando, tá? Sem provar novamente, né? Mas agora parece fazer sentido, que se o coeficiente de aversão ao risco ele for crescente em relação à riqueza da investidora, então DRA dy0 maior do que zero, se isso acontecer, tá? Quando aumenta a riqueza, reduz o valor investido no ativo arriscado. Então, olhando, né, para o comportamento do coeficiente de aversão absoluta ao risco, nós temos uma ideia do que acontece com o volume investido no ativo com risco à medida que a riqueza da nossa investidora aumenta ou diminui. Né? Se o coeficiente de aversão absoluta ao risco declina com a riqueza, quanto maior a riqueza da investidora, mais ela vai investir no ativo com risco. Mais ela vai investir em termos absolutos, o valor que ela vai investir. Se o coeficiente de aversão absoluta ao risco é constante em relação à riqueza, o investimento dela nos ativos com riscos vai ser constante. E se o coeficiente de aversão absoluta ao risco é crescente em relação à riqueza, quanto mais rica ela for, menos ela vai investir no ativo com risco. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que agora fazer um tracinho aqui divisório só para a gente separar o quadro em duas partes, né? Vamos ver agora o que acontece com o coeficiente de aversão relativa ao risco. Então, nós vimos no caso da função CRRA que quando a aversão relativa ao risco é constante, ou seja, a derivada do coeficiente de aversão relativa ao risco em relação à riqueza da nossa investidora é igual a zero, o que acontecia é que a elasticidade do investimento nos ativos com risco ou no ativo com risco, ela seria igual a 1. Então, aumenta, diminui o investimento, a riqueza da nossa investidora, ela vai investir sempre a mesma fração da riqueza, né, a mesma percentual da riqueza nos ativos com risco. Né? E, portanto, o aumento percentual na riqueza vai levar a um aumento percentual igual no investimento dos ativos com risco. Bom, mas a gente viu também que se a gente tivesse uma função do tipo cara, tá? Na função do tipo cara, o coeficiente de aversão relativo ao risco, ele era crescente, né? Função do tipo cara, o coeficiente de aversão
relativa ao risco, ele crescia com a riqueza da nossa consumidora, né? Do nosso investidor. Tá? E nesse caso, a gente viu que nesse caso da função do tipo caro, a elasticidade era igual a zero, mas era menor do que 1. Ela era menor do que 1. Tá? O que eu vou afirmar agora é que eu posso extrapolar isso. Tá? Sempre que o coeficiente de aversão relativo ao risco for maior do que 1, a elasticidade do investimento no ativo com risco vai ser menor do que 1. Tá? E a gente pode agora completar esse quadro também extrapolando, também sem demonstrar que sempre que, tá, o coeficiente de aversão relativo ao risco, for sempre que o coeficiente de aversão relativo ao risco for declinante em relação à riqueza, a elasticidade do investimento nos ativos com risco em relação à riqueza vai ser maior do que 1, né? Ou seja, a minha riqueza cresce em um percentual e eu passo a investir, eu aumento o meu investimento no ativo com risco de um percentual ainda maior. Vamos fazer agora um exemplo que a gente consegue fazer uma conta mais precisa, chegar a um resultado mais definido, tá? E nesse exemplo eu vou assumir que o ativo com risco, ou a carteira de ativo com risco, pode oferecer apenas duas rentabilidades, tá? Uma rentabilidade R0, com probabilidade de 50%, ou uma rentabilidade R1 com probabilidade também de 50%. Bom, para o exemplo ter um pouco de graça, não vou querer que essa carteira com risco domine, né, estocasticamente, em primeira ordem, a carteira do ativo livre de risco. Então eu vou assumir que R1 é menor do que a rentabilidade do ativo livre de risco, mas R0 é maior que a rentabilidade do ativo livre de risco. Como eu quero que a nossa investidora decida investir alguma coisa no ativo com risco, eu vou assumir que a rentabilidade esperada R0 vezes 50% mais R1 vezes 50% é maior do que a rentabilidade do ativo livre de risco. Observem que essa hipótese que eu fiz aqui, ela implica o seguinte resultado, né? É equivalente ao seguinte resultado. Né? Multiplique essa desigualdade dos dois lados por 2, eu não altero essa desigualdade, vai ficar R0 mais R1 igual a 2RF. Tá? Eu vou passar um RF para o lado esquerdo, subtraindo, então vai ficar R0 menos RF, tá? E para o lado direito eu vou passar esse R1, então do lado direito vai ficar então R0 menos RF maior do que RF menos R1. Então essa hipótese aqui é a hipótese necessária para garantir, condição necessária e suficiente, né, para garantir que o valor esperado da rentabilidade do nosso ativo com risco seja superior à rentabilidade do nosso ativo livre de risco. Assim eu vou ter um caso interessante, no qual a nossa investidora deve investir uma parte de sua riqueza no ativo com risco, mas não necessariamente toda a sua riqueza. Né? E para poder fazer as contas, eu vou assumir que ela tenha preferências, né, com aversão absoluta ao risco constante, portanto, função de utilidade com essa cara aqui, né, e o de y igual a menos e elevado a menos gama y. Então vamos calcular aqui, vamos ver qual que vai ser a utilidade esperada da nossa investidora, né? Então o E tiozinho de y tio, tá? Então, usando a nossa anotação, né, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos E elevado a menos gama. Então eu vou ter, deixa eu colocar de outra maneira, né? O que vai acontecer? Eu tenho 50% de chance de que a rentabilidade do ativo com risco seja igual a R0. E nesse caso a utilidade da nossa investidora vai ser menos E, então vou colocar um menos aqui, E elevado a menos gama, que multiplica a renda da nossa investidora caso a rentabilidade seja R0. Né? Então vai ser Y, que multiplica 1 mais RF, mais X
que multiplica R0 menos RF. A gente já deixa essa expressão um pouquinho mais palatável, né? Bom, então eu tenho 50% de chance da minha utilidade ser essa e tenho 50% de chance também da minha utilidade ser menos E elevado à riqueza da nossa investidora, caso a rentabilidade do ativo com risco seja R1, né? Então menos E elevado a menos gama vezes a riqueza da nossa investidora, caso a rentabilidade do ativo com risco seja R1, que vai ser Y, 1 mais RF, mais X, eu não vou colocar o mais aqui porque logo ele vai mudar de sinal, tá certo? Mais X que multiplica R1 menos RF, né? Mas como RF é maior do que F1, eu vou colocar um menos aqui e colocar RF menos R1. Então, ou seja, isso aqui equivale a dizer mais X R1 menos RF, né? Eu só coloquei de uma maneira que o termo entre parênteses aqui ficou positivo, tá? Muito bem. Bom, dá para limpar um pouquinho essa expressão, não? Só um pouquinho. O que eu posso colocar? Eu posso colocar em evidência menos 1 sobre 2 vezes E elevado a menos gama Y vezes 1 mais RF, né? Vezes E elevado a menos gama Y 1 mais RF. Esse termo aparece, né? Esse termo está multiplicando, né, os dois elementos aqui da nossa soma. Eu posso colocar em evidência, isso aqui vai multiplicar então. Agora a parte interessante do nosso da nossa função de utilidade esperada vai ser E elevado a menos gama x R0 menos RF mais E elevado mais E elevado a menos gama x, a menos gama não, agora mais gama, né? Porque é menos com menos aqui, gama x RF menos R1. Bom, então a condição de utilidade máxima de primeira ordem, de utilidade esperada máxima, condição de primeira ordem de utilidade esperada máxima, né, seria mais adequado. Condição de primeira ordem de utilidade esperada máxima é que a derivada dessa função aqui em relação a x seja igual a zero, né? Esse termo aqui é uma constante, então o que é importante é que a derivada do que está aqui entre colchetes seja igual a zero, tá? E essa derivada aqui, eu vou usar a regra da cadeia duas vezes, né? Fica menos gama x, menos gama, perdão, não x, eu vou derivar menos gama x vezes R0 menos RF em relação a x. Então é menos gama R0 menos RF, que multiplica E elevado a menos gama x R0 menos RF mais derivar gama xRF menos R1 em relação a x da gama R1 menos RF, gama
R1 menos RF vezes E elevado a gama X. Desculpem-me aqui, né? Eu falei gama R1 menos RF, não é gama RF menos R1. Estou derivando isso aqui em relação a X, RF menos R1 está multiplicando X, né? Agora sim, vezes E elevado a gama X RF menos R1. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero, né? Tá, dá para dar uma simplificada. O gama eu posso dividir por gama dos dois lados, né? Deixar um pedaço de cada lado, eu vou ficar com R0 menos RF E elevado a menos gama X R0 menos RF é igual a RF menos R1 E elevado a gama X RF menos R1. Vamos tirar o logaritmo dos dois lados. Eu vou ficar com o logaritmo de R0 menos RF mais menos gama X, né? Portanto menos gama X R0 menos RF é igual ao logaritmo de RF menos R1 mais gama X RF menos R1. Como o quadro acabou, eu vou copiar essa última expressão para um quadro novo e vou continuar de lá, tá? Então, tá aqui nosso quadro novo, tá? Copiada a última expressão, né? Então vamos agora isolar, né? Onde deixar tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro lado, e eu vou ficar com a seguinte expressão: gama x gama x RF menos R0 RF menos R0 menos RF menos R1. Então vai ficar R0 menos R0 menos R1 vai ser igual ao logaritmo de R0 menos RF menos o logaritmo de RF menos R1. E portanto x, finalmente, né, o valor que a nossa investidora vai investir, né, no ativo com risco vai ser dado pela expressão ln de R0 menos RF menos ln de RF menos R1 tudo isso dividido por gama R0 menos R1. Bem, o que acontece aqui é que esse numerador ele é maior do que zero, né? Por quê? Porque R0 menos RF é maior do que RF menos R1, né? Isso aqui era uma hipótese que a gente tinha colocado no nosso problema inicial, né? R0 menos RF maior do que RF menos R1, tá? E a gente fez essa hipótese para garantir que a rentabilidade esperada do ativo com risco fosse maior do que a rentabilidade do ativo livre de risco, para que a nossa investidora
tivesse motivação para investir alguma coisa no ativo com risco, né? Então, essa é uma condição, faz parte da hipótese do nosso exercício. R0 menos R1 também é maior do que zero. Claro, x então vai ser um número maior do que zero, mas o que é interessante aqui é que x ele vai ser tanto maior quanto menor for o coeficiente gama, né? O que era o gama? O gama era o nosso coeficiente de aversão absoluta ao risco. Então, quanto menor a aversão absoluta ao risco da nossa investidora, maior vai ser o valor que ela vai querer investir no ativo com risco, né? Esse resultado aqui, ele é bastante intuitivo e de fato a gente usou esse exemplo para ilustrar esse resultado, mas esse resultado aqui é um resultado geral, tá? Então a gente poderia enunciar a seguinte proposição. Seja RA I de Y, o coeficiente de aversão ao aversão absoluta ao risco, né? Absoluta ao risco de investidor e, né, quando sua renda, quando sua riqueza é Y, tá? E RAJ definido analogamente, tá? Então, nesse caso, né? Então, se para toda a riqueza, todo o valor de Y, a gente tiver a seguinte propriedade, RAI de Y é menor do que RAJ de Y, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui, tá? A escolha ótima, né? O investimento ótimo do investidor I, eu vou usar aqui o X estrela do investidor I, tá? Vai ser maior do que o X estrela do investidor J. Então, em que X estrela J denotam respectivamente os valores investidos no ativo com risco pelos investidores I e J.
Então, o que eu estou dizendo simplesmente, né, é se para todo nível de riqueza o investidor I tem um coeficiente de aversão absoluta ao risco menor do que o investidor J, então eu posso ter certeza que o investidor I vai investir mais no ativo com risco comparativamente ao investidor J, sim, quando confrontados com a mesma riqueza, tá? Então deixa eu só corrigir aqui um pequeno detalhe. É claro, eu preciso dar o mesmo nível de riqueza para eles, para não termos para o resultado ser correto, né? Então eu vou chamar aqui xi estrela de y maior do que xj estrela de y. Então aqui em que xi estrela de y, corrigindo aqui, xi estrela de y xi estrela de y e xj estrela também de y denotam, respectivamente, os valores investidos no ativo com risco pelos investidores I e J quando sua riqueza é Y. Mas o moral da história era o mesmo que eu estava falando, né? Então, se um investidor I tem menor aversão ao risco, para qualquer nível de riqueza, o investidor I tem menor aversão ao risco que o investidor J, então, se eu der a mesma riqueza para o investidor I e para o investidor J, o investidor I vai investir mais em ativos com riscos comparativamente ao investidor J. Tá? Esse resultado aqui ele é genérico, tá? Embora a gente tenha ilustrado apenas em um exemplo, né? No nosso exemplo, de fato, o nível de investimento no ativo com risco é inversamente proporcional, né, ao coeficiente de aversão absoluta ao risco, mas o caso mais geral continua valendo, né? De uma maneira geral, se eu reduzo a aversão absoluta ao risco de um investidor, ele vai investir mais no ativo com risco, o que parece ser um resultado bastante intuitivo.